estão bom? Quem está bom aqui? Fala, eu estou bom. Glória a Deus. Se você está bom, eu estou bom, então estamos todos bons, né, irmão? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus porque você está bom? Fala, eu estou bom, Jesus. Glória a Deus, eu estou bom. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ler o verso primeiro. Você já achou? Gênesis. Gênesis fica logo depois da capa da Bíblia. Você passa a capa que já vai cair Gênesis, né? Você achou? Capítulo 12, verso 1 diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 16, verso 1 também. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Toma, pois o quê? A minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sara. Diga, e ouviu Abrão a voz de Sara. Olha aqui para mim, queria que você colocasse a mão assim, ó, na sua barriga assim, e dissesse: eu vou gerar a promessa de Deus. Diga, eu vou gerar. Os homens também, irmão. Os homens também. Fica com medo não. Um dia um cara foi entregar uma revelação, né? Aí ele no púlpito assim, olhou para um homem e falou assim, ó: Deus está dizendo que ele está tocando no seu útero agora. Aí o pastor no púlpito falou: irmão, o homem não tem útero. Ele falou: se não tem, Deus vai te dar um agora. Então os homens também, põe a mão aí, espiritualmente falando, irmão, calma. Fala, eu vou gerar a promessa. Olha aqui para mim. Um tempo atrás, assim, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, teve uma novela chamada Barriga de Aluguel. Quem assistia aqui a emissora Vírus do Satanás? Não tem? Então, aí não tinha uma novela, quem lembra dessa novela aqui, Barriga de Aluguel? Na época você não era crente não, pode levantar a mão. Você via a novela naquela época? Aí foi uma confusão terrível, não foi, irmão? Foi uma confusão, a mulher pagou a outra para poder ter filho no lugar da outra, porque a outra não podia ter filho, que era estéril. Aqui é a mesma coisa, Sara era estéril. E aí Deus falou que Abraão seria pai de uma grande nação, só que a mulher dele não podia gerar. Então, já que ela não pode gerar, ela falou: Abraão, se deita com a minha serva. Então a serva era o que dela? Era uma propriedade. Se deita com a minha escrava, se deita com a minha serva. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado, irmão, para aquilo que você tem não impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu vou repetir, cuidado para aquilo que você tem não impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê, irmão? Porque quando tu vinha para a igreja de Uber, e às vezes nem dinheiro para o Uber tinha, vinha de ônibus, e às vezes nem dinheiro para o ônibus tinha, vinha a pé. Chegava aqui suado, o que foi? Não, é unção, é muito unção, esse suor aqui é muito unção, está pegando fogo aqui por dentro. Aí você chegava, humildade em pessoa, né, irmão? Aqui não acontece isso não, mais lá para a minha igreja em São Gonçalo, em Lodebar, que acontece essas coisas. Aí daqui a pouco Deus abençoou, abriu as portas, pô, agora chega de carro, né? Aí para ali na porta da igreja: tem vaga aí para mim não, irmão? Tem não? Tem que ir para uma igreja com estacionamento maior então, né? Tem que mudar de igreja, né? Irmão, cuidado para aquilo que Deus te deu não atrapalhar aquilo que Ele quer dar muito mais. Então ela acha: é minha propriedade, é minha, então pode se deitar com ela. E era um direito mesopotâmico, irmão. Era um direito. Era direito, se ela era estéril, ela usar a barriga de uma escrava para gerar um filho. O filho seria dela. Já que a escrava é dela, o filho seria de quem? Dela, minha propriedade. Então ela está se utilizando de um direito para conseguir aquilo que Deus prometeu para ela. Então ela está se utilizando de um direito para ela conseguir o que quer. Irmão, tem gente brigando porque fala: é meu direito. Já viu alguém falando assim? É meu direito, irmão. Tem um monte de direito seu, irmão, que é melhor você nem reivindicar esse direito não, irmão. Porque muitas vezes você está reivindicando um direito que vai atrapalhar a promessa que Deus tem para você. Tem um monte de coisa no casamento que é meu direito, irmão. É meu direito. Mas eu vou querer ter razão ou querer ser feliz? Você quer ter razão ou você quer ser feliz, irmão?
Eu quero ser feliz, irmão. É que nem minha esposa. Quando eu brigo com ela, a gente não fica muito tempo sem se falar, porque eu não deixo. Né? A gente discute, né? Porque quem discute aqui? Quem briga no casamento? Quem? Só eu, né, irmão? Estou precisando me converter. Você não ser crente, né? Porque às vezes você briga, não briga? Às vezes, assim, às vezes. Um dia assim, outro também, né? De vez em quando. Aí quando eu brigo com minha esposa, o que eu faço, irmão? Porque assim, a gente briga, ela já vai logo lavar a louça, arrumar a casa. Já viu que mulher quando está com raiva, ela arruma as coisas batendo com as coisas, já viu? Pá, pá. Fala, tá com ódio, eu penso comigo, ela está com ódio, Senhor, na alma, né? Está querendo me matar, ela está lá só remoendo. Aí eu falo, não vou deixar a raiz de amargura pegar a minha esposa, né? Aí ela está lavando a louça, o que eu faço? Aí a geladeira fica no final assim da cozinha, aí ela está aqui lavando a louça, eu passo por ela, eu faço assim. Você não faz isso não, irmão? Você que é casado, pelo amor de Deus, né? Eu solteiro não. Você não faz isso não? Aí eu vou lá, pego água na geladeira, aí ela está aqui assim, ó, lavando a louça, aí ela faz assim, ó, dá aquela olhadinha para trás assim, ó. Aí eu falo, tá quase de bem. Aí eu acabo de beber água, aí eu passo por ela de novo, falo assim. E tem que fazer isso com a boca para poder, entendeu? Esse dia é feito. Aí ela vai e faz assim, ó. Aí eu falo, agora tá de bem já. Aí eu vou atrás dela, abraço ela. Aí eu falo, posso te ajudar? Ela fala, se você quiser. Aí eu falo, eu quero. Aí ela fala, então ajuda. Eu falo, não, eu quero outra coisa. Ela fala, coisar? Eu falei, coisar. Ah, então vamos coisar. Eu falei, então vamos coisar. Aí a gente coisa, entendeu? Aí pronto, aí fica de bem, irmão. Aí depois que acabou de coisar, aí eu falo assim, me perdoa, amor, de eu ter falado aquele. Ela fala, não, eu é que fui estúpida com você. Eu falo, não, eu é que fui estúpida. Ela fala, eu é que... Agora a gente briga para ver quem está errado. Porque tem que ter a hora certa de você reivindicar. Você está entendendo, meu? Então cuidado para você não querer reivindicar um direito. Eu estou certa, porque olha só, eu não dou, aquele negócio, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois que eu não dou eu dou uma boiada para não sair. Vai cair sem me manifestar. Você está entendendo? Então, olha o que está acontecendo. Ela diz, é minha propriedade. Então ela está atrapalhando o que Deus quer fazer na vida dela, porque ela está querendo que alguém faça o que Deus chamou ela para ela fazer. Olha isso, irmão. Ela está pegando aquilo que Deus disse para ela fazer e ela está querendo que a sua serva faça. Isso aqui, essa história é uma história de entregar responsabilidade para o outro, porque Deus falou para Sara que ela ia gerar, e agora ela quer que a serva dela gere no lugar dela. Deus chamou Tera, que era o pai de Abraão, para ir para Canaã. É ele que está indo para Canaã. Depois você pode ler, porque não vai dar tempo aqui de falar tudo, mas Gênesis 11, capítulo 11, a partir do verso 31, você vai perceber que o pai de Abraão é que está indo com toda a família para Canaã. Só que ele para em Harã. Quando ele para em Harã, ele vai viver ali até morrer. Aí Deus vai chamar Abraão para fazer o que o pai dele não fez. Então aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Deus vai usar você para fazer, irmão. Porque olha só, Abraão está indo para onde? Para Canaã. O filho dele, Harã, morre. Um dos filhos de Tera morreu, irmão de Abraão, e aí agora ele vai para Canaã com a família dele, está todo mundo com ele, ele está indo. Só que o problema, irmão, é o seguinte, você está levando a sua família para onde? Para onde é que você está conduzindo a sua família? Aonde é que você está e aonde é que você precisa chegar? Aonde é que você está e para onde você está levando a sua família? Você está indo para algum lugar, irmão, mesmo que não esteja indo para lugar nenhum, você não sabe para onde está indo, você está indo para algum lugar. Então ele está levando a sua família e ele para em Harã. Tem gente que não sai do lugar, tem gente que não consegue avançar nem um pouco. Por quê? Por conta do medo. O pastor falou aqui, por conta do medo. Então eu chamo isso de barreiras do terror. Olha só, isso aqui é uma barreira. Existem várias barreiras para você chegar onde você quer. Aí você está aqui, ó. Você está aqui. E por que é que você não ultrapassa essa barreira? Por causa do medo. Medo de quê? Medo do desconhecido. Você sabe o que é que tem depois dessa barreira? Você sabe o que é que você vai viver lá? Você sabe o que é que te espera lá? É a pessoa que está tão ansiosa, tão ansioso, que ele tem medo de avançar. Ele tem medo de chegar onde ele gostaria. Ele até sabe quanto ele quer ganhar. Sabe, fala assim, uns 30 mil por mês, Senhor, acho que estava bom.
Ó, se pegar o bonde andando, não dá tempo de pegar a bênção, não. Tem que ficar ligado. Aí você sabe que você quer chegar em algum lugar, mas o medo te paralisa. O medo paralisa você e não permite você avançar as barreiras. Olha o que aconteceu com Tera. Pegou toda a família dele e rompeu. Ele foi para uma outra cidade. Que cidade era essa? Harã. Quando ele chega em Harã, a Bíblia... Obrigado, Barreira. Quando ele chega em Harã, a Bíblia diz que ele vai se estabelecer ali. Por que é que ele se estabelece ali? Ó, isso aqui é o que eu penso. Eu já preguei aqui sobre esse texto. Estou trazendo uma outra visão aqui, uma outra ideia. Quando ele chega em Harã, eu penso o seguinte, que Harã era o mesmo nome do filho que ele perdeu. Então a terra se chamava Harã e ele se lembrou de quem? Do filho. Então o que é a depressão? O que faz muitas vezes você travar, você paralisar? É o luto mal elaborado. Talvez ele ainda estava sofrendo pela perda do filho, talvez ele não conseguiu aceitar a perda do filho, talvez ele ainda estava remoendo essa tristeza no seu coração, e quando ele chegou nessa cidade que tem a ver com o nome, é o mesmo nome do filho, ele paralisa, ele estagna. Por que é que ele estagnou? Porque ele estava preso ao passado, ele estava preso a algo que aconteceu com ele no passado, então ele perdeu a visão de futuro. Toda vez que você perde a visão de futuro, o foco no futuro, você volta a ser quem você era, você volta para o estágio original. Eu não estou dizendo que ele voltou lá para Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, mas ele paralisou, e tem muita gente com a vida paralisada em algumas áreas da vida, porque está preso ao passado, e se esquece que Deus tem um futuro extraordinário para você. E ele estagna, o relacionamento dele não flui mais, a vida financeira não flui mais, o relacionamento com os filhos não flui mais, o ministério não flui mais. O Senhor está dizendo que ele vai te tirar de Harã. Harã não é o seu lugar é Canaã, seu lugar é conquista, seu lugar é vitória, seu lugar é viver uma vida extraordinária. Deus tem um futuro extraordinário para você, ele vai destravar você do presente, para você começar a seguir o teu sonho, teus projetos, tuas ideias, e o extraordinário de Deus vai chegar para a tua vida, em nome de Jesus, meu irmão, eu profetizo isso. Então ele paralisa em Harã, porque está preso ao passado, e o Senhor está dizendo, você tem que trazer para a memória aquilo que gera esperança, você tem que trazer para o seu presente aquilo que gera esperança, e não aquilo que te prende ao passado. Então agora ele não vai mais com a família para Canaã. Por quê? Porque ele estagnou, ele parou em Harã. Harã é terra de passagem, irmão, e tem muita gente perdendo tempo com aquilo que é passageiro. Então por que é que ele não vai mais para Canaã? Porque ele esqueceu o foco, ele esqueceu para onde ele estava indo, ele esqueceu da sua meta, do seu desejo, daquilo que Deus falou, para onde eu tenho que ir, aonde Deus quer me colocar. Então agora ele vai voltar a viver a vida estagnada que ele vivia. Ele vai parar em Harã, vai se estabelecer ali e vai viver ali até morrer. Ele viveu 205 anos. Deixa eu te falar uma coisa, o que adianta viver muito no lugar errado? O que adianta viver muito? Já pensou? Eu falei aqui em viver 99 anos, teve gente que quase pulou da cadeira para dar glória. Você imagina viver 205 anos, mas viver no lugar errado? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ficar preso com pessoas erradas, com relacionamentos errados, você não vai ficar preso em emprego errado, você não vai ficar, irmão, em nome de Jesus, o Senhor está aqui essa noite para destravar você não vai viver paralisado, estagnado, você vai viver uma vida extraordinária em nome de Jesus. Quando você perde a visão de futuro, você volta a ser quem você era. Irmão, você lembra quando o povo saiu do Egito? Deus tirou o povo do Egito, 430 anos, a nação, o povo ficou escravizado. Então pensa, o cara que era escravo, quando Deus libertou o povo através de Moisés, o cara que era escravo, o pai dele também foi escravo, o avô dele também foi escravo, o bisavô dele também foi escravo, o também foi escravo, todo mundo escravo. Então você pensa, hoje você sofre de ansiedade talvez, né? Ou por que é que muita gente se entrega à ansiedade? Por que é que existe ansiedade? Eu te pergunto, no jardim existia ansiedade? Adão acordava de manhã e falava assim, tem que dar uma caçada para poder ter almoço.
Não precisava. Então a ansiedade não existia. Agora, por que é que existe a ansiedade? Antigamente, como que as pessoas faziam? As pessoas tinham que caçar. Lá o seu tata, ele tinha que caçar. Aí ele ia caçar, mas tem o perigo. Quem já viu aqui Largados e Pelados? É um programa que tem, já viu? A pessoa está ali caçando, mas ela também está sofrendo ameaça. Pode vir um bicho, pode vir um leão, um tigre, pode vir uma cobra. Então ela vive o tempo inteiro em estado de alerta. O tempo inteiro. E tem gente que é assim. Por quê? Porque talvez seu bisavô era muito ansioso, era muito preocupado. Eu, por exemplo, atribulei minha esposa durante muito tempo no nosso casamento. Por quê? Porque meu pai era assim, sempre muito pobre. Hoje eu continuo sendo pobre, mas só pobre. Mas meu pai era muito pobre. E aí o que acontecia? Meu pai, a gente se mudava muito, porque a gente morava numa casa, e aí tá lá, ó, eu não lembro de eu ter morado numa casa de 2 quartos, era sempre um quarto. Eu, meu irmão e minha irmã dormia na sala, e meu pai e minha mãe tinham o quarto deles. E aí meu pai, aparecia um parente nosso, falava, apareceu uma casa aqui, aluguel tal. Era mais barato que a nossa que a gente morava, meu pai mudava para aquela casa, para um aluguel mais barato. Meu pai era expert em conseguir um aluguel mais barato. Você entende? Uma vez nós saímos de uma casa que era de laje para ir para uma casa de telha Brasilite, que essa telha não deveria se chamar Brasilite, deveria ser a telha do Satanás. Pensa num calor que dava aquele troço, irmão. Então o troço era baixinho, assim, eu pulava assim, você batia na telha. E a gente foi para essa casa. Então eu acabei sendo, programado para me preocupar em pagar a prestação do apartamento. Então chegava um dinheiro falando, guarda, isso aqui é do apartamento, tem que pagar o apartamento. Tinha tantas outras coisas para pagar, não é, irmão? Porque não tem um negócio chamado boleto, que não deveria se chamar boleto, deveria se chamar Satanás. Estou brincando, irmão. Se você tem um boleto para pagar, é porque Deus te deu graça para você pagar esse boleto. Então nunca olhe para um boleto e fala, demônio. Fala, não, é porque eu posso pagar. Minha esposa que atribula, fala, tem que pagar o carro, tem que pagar a prestação do carro. Eu falei, vou pagar a prestação do carro, deixa que eu vou pagar. Você está entendendo? Então minha esposa sempre morou em casa, a vida inteira morou na casa do pai dela, que a casa do pai dela é própria. Então ela nunca se preocupou na vida em ter que pagar um aluguel. E eu que sempre tive que pagar o aluguel, aquela preocupação do meu pai, de sempre falando, tem que pagar o aluguel, meu Deus, vai vencer o aluguel. E aí meu pai sempre fazendo bico, fazia frete, garçom e não sei o que, era sempre bico. Então eu acabei sendo programado para me preocupar com o aluguel. Você entende isso? Então olha só, Tera está levando a família para Canaã, para a terra prometida, ele chega em Harã, ele para. E agora, como ele perdeu a visão de futuro, agora ele vai voltar à mesma vida que ele vivia antes. A nação de Israel, a mesma coisa. O povo que era escravo e viveu, a geração dele viveu 430 anos como escravo, seus bisavós, tataravós, agora ele foi completamente programado para viver como escravo. Quando chegava lá no deserto, acontecia qualquer problema, para onde é que eles estavam indo? A nação de Israel estava indo para onde? Para Canaã. EBD, irmão. Aí eles estavam indo para Canaã. Qualquer probleminha que dava, ele falava assim, Moisés, faz o seguinte, vamos voltar para o Egito, porque lá a gente era escravo, mas pelo menos tinha o que comer. Então o tempo inteiro o povo queria voltar para Canaã, para o Egito. O tempo inteiro o povo queria voltar, porque o povo perdia o foco do futuro, eles perdiam o foco de Canaã. E quando você perde, eu vou repetir, o foco do seu futuro, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus te prometeu, você volta a ser quem você era. Um dia pegaram um cara, uma equipe foi contratada para organizar um grande evento em um hotel 5 estrelas, aí eles estavam arrumando as coisas no hotel e saíram para ir no quiosque para tomar uma água de coco, era em frente à praia, o hotel. Aí eles foram lá, quando chegaram perto do quiosque, um rapaz, esse pessoal que fica ali fica no farol, jogando bolinha e tal, o rapaz estava ali também para beber um negócio, recebeu eles de uma forma tão alegre, olha, sejam bem-vindos, estou percebendo que vocês não são daqui, olha, isso aqui é uma praia, assim, começou a conversar com eles e o pessoal falou, rapaz, que cara sensacional em recepcionar as pessoas. E aquela equipe era uma equipe de recepção de uma grande empresa, falou, vamos botar esse cara para trabalhar com a gente? Chegou para ele e falou, você quer trabalhar com a gente? A gente está no hotel aqui, fazendo um trabalho, você quer participar com a gente? A gente dá um dinheiro? Falou, quero.
foram lá, compraram roupas para ele, cortaram o cabelo dele, ele tomou um banho, colocou aquela roupa e ele ficou na porta do hotel recebendo as pessoas para o evento. E aí teve vários relatos de casais que chegaram brigados dentro do carro, porque casal quase não briga, mas às vezes acontece dentro do carro. E minha esposa, ela quase não me controla quando eu estou dirigindo. Aí chegaram brigados, ele recebeu os dois, falou: olha, seja muito bem-vindo no evento, dá uma bitoquinha aí, vocês são casados, dá uma bitoquinha. Aí fizeram o casal dar uma bitoquinha e ficaram de bem por causa dele. Ou seja, vários relatos. E aí o pessoal no final deu o dobro do que tinha prometido para ele, falou: você quer trabalhar com a gente? Ele falou: quero. Então você está empregado, segunda-feira a gente vai entrar em contato contigo. Pegou o número do cara, na segunda-feira ligaram para o cara, o telefone desligado. Chamava, não atendia. E o cara não atendia o WhatsApp, nada. Foram atrás do cara no quiosque, falou: o cara mora em tal lugar assim. Chegaram lá, o cara estava igual quando eles encontraram, todo descabelado, todo sujo, drogado. Porque quando você perde a visão de futuro, você volta a ser quem você era. Irmão, um lugar que Deus não te quer é nesse lugar, no lugar do medo. No medo de quê? Medo do desconhecido. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Você não precisa saber o que vai acontecer daqui um mês. Você não precisa saber o que vai acontecer daqui um ano. O Senhor está dizendo assim, ó: o seu trabalho é só caminhar. O seu trabalho é só andar. O seu trabalho é só fazer alguma coisa. E deixa que eu realize o resto. Deixa que eu cuide do resto. O amanhã não te pertence, pertence ao Senhor. Então não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do desconhecido. Por quê? Porque o nosso Deus, eu já disse aqui, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele já está aqui e Ele já está no seu amanhã. É por isso que Deus diz: você não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã. Por que não? Porque Deus já está no dia de amanhã, preparando o pão que você vai comer, preparando a roupa que você vai vestir. Ele já está preparando a tua semana que vem, o teu mês que vem, o teu ano que vem. Você só precisa, em nome de Jesus, pegar a tua família, caminhar para Canaã, investir, acreditar, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele não vai fazer, Ele já fez, meu irmão. Está feito, irmão. Aí Deus vai chamar Abraão, falar: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, irmão, quando você não faz aquilo que Deus tem para a tua família, irmão, Deus vai ter que levantar o seu filho para fazer aquilo que você não fez, irmão. Ou seja, a gente está terceirizando a nossa responsabilidade, irmão. A gente quer que os outros engravidem pela gente. Já viu aquela pessoa que fala assim: irmão, ore por mim. Ore por mim, ore por mim. Você pode pedir alguém para orar por você, mas você tem que orar por você. Não adianta você pedir aquelas pessoas que sobem um monte para orar por você. Você sabe, aquelas pessoas que vão para a consagração orar por você, mas você nunca está na consagração, irmão. Mas você nunca está no monte orando. Você nunca se tranca no teu quarto para orar. Então não adianta, irmão. Ninguém pode fazer aquilo que Deus chamou você para você fazer. Pega o filho, aí vai lá na EBD. Aí fala assim: vai, seja educado na palavra. Professora, deixa Deus te usar aí na vida do meu filho, tá? Uma tribulação só. Irmão, eu liderei adolescentes e jovens durante muitos anos, né? Principalmente adolescentes. As mães, os pais viam: meu filho tá uma tribulação terrível. Meu filho tá assim, tá assado. Aí você vai ver a vida do pai e da mãe, tá pior do que a vida do filho. Eu já fiz aqui, irmão, não sei se você lembra. Lembra do negócio que eu fiz assim com a mão? Não é Hitler não, não é negócio de Hitler não. Faz assim com essa mão, faz assim com essa mão. Assim, ó, braço para frente assim, todo mundo, estica o braço. Ó, quando eu falar aqui para você realizar algo, você faz na hora, tá bom? Quando eu falar, você nem pensa, você faz. Amém? Sim ou não? Então vai lá, coloca a mão na sua nuca. É na nuca, irmão. Porque olha só, seu filho, ele vai fazer muito mais ele vai repetir muito mais o que você está fazendo do que o que você está falando. Você entende? Então eu não posso pegar o meu filho e querer que as irmãs e os irmãos da EBD lá, da salinha, que eduque meu filho na palavra. Não, eu tenho que educar o meu filho na palavra em casa. Ele também vai receber a palavra aqui, vai. É que nem aqui, ó, você está ouvindo a palavra, sim ou não? Mas você não pode esperar um culto de domingo para ouvir a palavra. Você tem que pegar a palavra, entrar no teu quarto, sentar na tua cadeira, na tua mesa, abrir a palavra e comer a palavra em casa. Você entende isso, irmão? Então não dá para terceirizar aquilo que Deus quer fazer na minha vida, não tem como. Aí você prefere acreditar nas pessoas do que em você. Porque olha só, ela era estéril, a escrava dela não. Então, a minha escrava pode fazer algo que eu não posso. A minha escrava tem uma habilidade que eu não tenho.
A minha escrava, ela é usada em uma área que eu não sou usado. Irmão, se Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida e através da sua vida. Você entende isso? Ah, eu não tenho dinheiro, então eu vou pedir para alguém fazer porque alguém tem dinheiro. Irmão, por que você não tem dinheiro? Se você não tem, Deus pode te dar. Não, fulano tem sabedoria, eu não tenho. A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então, se Ele tem uma promessa para a tua vida, Ele vai entregar todas as ferramentas que você precisa para Ele cumprir essa promessa na sua vida. Você está entendendo, irmão? Então não dá, porque, irmão, o que é admiração? Admiração é mirar de longe. Aristóteles disse isso, admirar é mirar de longe. Por que é que você admira muita gente e você muitas vezes não se admira? Porque você está olhando de longe. E é muito fácil você me admirar. Você só me conhece aí, você aí na cadeira e eu aqui pregando. É mole você olhar para mim e falar, nossa, o Elvis é uma bênção. Nossa, Elvis deve ser um profeta do avivamento do mistério do terra. Você não anda comigo, então você só pode me admirar. Agora, tem gente, irmão, que é melhor você só ficar admirando mesmo, só ficar de longe. Porque quando você chegar perto, você fala, ih, é isso mesmo? Porque quando você começa a andar com a pessoa, a admiração acaba, irmão. Ou a admiração vira decepção, ou a admiração vai virar respeito, vai virar amor, vai virar carinho. Você entende? Porque você só pode saber quem é a pessoa depois que você começar a andar com ela. Então, se você andar comigo, você vai perceber que eu tenho defeitos que você não tem, e eu vou perceber que você tem defeito que eu não tenho. Então eu não posso achar que o outro é mais capaz do que eu. Então pare de se comparar, irmão. Não dá para se comparar, porque quando você se compara, você começa a olhar no outro que você não tem. Você não tem que olhar para o outro, porque aí vem a inveja. Já viu a inveja? Irmão, quando eu vejo alguém tendo sucesso, principalmente quem está perto de mim, porque é um instituto do cérebro que faz você invejar a pessoa. Por quê? Porque ela chegou onde você gostaria. Então nem todo mundo vai ficar satisfeito de você chegar aonde ela gostaria de ter chegado. Então a pessoa, ao invés dela se espelhar no outro e falar, também vou me esforçar para eu chegar onde ele cheguei, não, ela prefere invalidar onde essa pessoa chegou, dizendo, não, ela chegou por causa de sorte, ela chegou porque alguém indicou, ela chegou também porque ela tem muita influência. Então tenta inventar formas, a pontuar questões para invalidar essa pessoa. Então é mais fácil trazer essa pessoa de volta do que você chegar onde ela chegou. Você entende isso? Então pare de se comparar com as pessoas, porque se você se comparar com as pessoas, você vai achar que ela pode fazer e você não pode. Você vai achar que ela pode chegar e você não pode chegar. Você vai achar que ela tem essa característica e você não tem. Sabe com quem você tem que se comparar? Com você mesmo. Você tem que se comparar todo dia, olhar para você e perceber, eu estou no ambiente do medo ainda? Eu estou parado aqui porque eu estou com medo do desconhecido? Por que é que eu ainda não ultrapassei essa barreira? Por que é que eu não estou fluindo? Por que é que eu não estou me movimentando? É porque eu estou paralisado pelo medo. Eu estou vendo as experiências ruins que eu vivi, e essas experiências ruins que eu vivi estão me freando aqui, estão me paralisando aqui, não deixam eu prosseguir, não deixam eu atingir o meu objetivo. Então você tem que todo dia olhar para você e perceber, eu já dei um passo. Você tem que olhar para hoje e se comparar com quem você foi ontem. Quem eu fui ontem é a mesma pessoa que eu estou sendo hoje? Se eu estou sendo o mesmo que eu fui ontem, se eu estou no mesmo lugar que eu estava ontem, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso sair desse congelamento, eu preciso sair dessa paralisia. Então todo dia você tem que olhar para você e ver se você evoluiu, ver se você melhorou. Irmão, sabe o que eu tenho feito? Vai no YouTube e digita lá, livro sobre algum assunto em áudio. Você vai ver, tem livros lá em áudio que você pode baixar por algum aplicativo. Quando você estiver dirigindo, você pode colocar dentro do carro ouvindo. Eu vim de casa até aqui, e é lá em Lodebar, é longe. Eu vim de lá até aqui ouvindo um livro. Ou seja, o tempo que eu estou dirigindo, não estou lendo um livro, eu estou ouvindo. Porque a Bíblia não diz que a fé vem pelo que você lê, a fé vem pelo que você ouve. Então eu estou ouvindo. Irmão, eu já li um livro de 10 horas, só dirigindo, principalmente quando eu vou para o Monte Oreb, Campo Grande. Eu leio um livro em um dia, só vou e volto, já li o livro. Vocês estão entendendo? Então o que você está fazendo, irmão? Todo dia você tem que melhorar, todo dia você tem que fazer alguma coisa. O que eu quero fazer da minha vida?
Eu quero fazer o quê? Eu quero ter que negócio? Eu quero crescer em que área? Eu quero falar para casais? Eu quero fazer o quê? O que você quer fazer, irmão? Tem centenas de livros lá no YouTube que você pode ouvir, irmão. E aí a cada dia você vai dar um passo para Canaã, cada dia você vai dar um passo para o seu objetivo, cada dia você vai estar melhor do que ontem. Agora o único lugar que você não pode estar é no lugar do medo, com medo do desconhecido. Irmão, Davi foi para levar comida para os irmãos, saber como é que estavam os irmãos. Quando ele chegou lá, Golias sai com o discurso habitual. Golias sai e diz: tem algum homem aí para lutar comigo? Todos os soldados que estavam ao lado de Davi, todos eles saíram correndo. Por que é que saíram correndo? Com medo do que, irmão? Do Golias. Por que eles estavam com medo de Golias? Porque Golias apresentou o seu discurso habitual. Os soldados, essa vez que Golias saiu e que Davi estava ouvindo, era um número de 80 vezes. Ele lançou o discurso, qual o número? 80 vezes. 80, os caras ouviram 80 vezes e saíram correndo. Davi só ouviu uma. Por que é que os caras saíram correndo? Porque virou hábito. Tudo aquilo que vira hábito na sua vida, esses hábitos vão dirigir você. O que é o paradigma? Paradigma é um conjunto de hábitos. Esses hábitos é que estão movendo a sua vida. Lembra que eu falei que os escravos foram escravos porque durante 430 anos todos os seus familiares eram escravos? Então ele foi programado para ser escravo. Ele não foi programado para ser livre. Ele não foi programado para ter liberdade. Então agora ele está no deserto. Está livre, mas não sabe viver como livre, porque ele foi programado para viver como escravo. Então os seus hábitos que vão levando a sua vida. Tudo aquilo que você ouve repetidamente vai para o seu subconsciente, você vira hábito na sua vida. Então você acorda, vai para o trabalho 9 horas por dia, 8 horas por dia, volta para casa, chega em casa, janta, toma banho. Tem gente que nem toma banho, aí dorme. Aí acorda de manhã, a mesma coisa, vai para o trabalho, sextou, não trabalha sábado e domingo, sextou. Aí pronto, fica sábado e domingo, vai para a igreja, não sei o que tal, segunda-feira a mesma coisa. E você vai vivendo um hábito, porque seu pai viveu assim, seu avô viveu assim, seu bisavô viveu assim, e você vai vivendo, estagnado. Os soldados saíram correndo, por quê? Porque o discurso de Golias virou um hábito, então eles acreditaram que era impossível matar Golias. Davi chegou e ouviu uma vez, Davi não correu. Por quê? Porque você tem o subconsciente e o consciente. O consciente é aquele que vai filtrar se você vai deixar isso ir para o seu subconsciente ou não. Davi usou a razão. Quem é esse maluco retardado mental que está afrontando os exércitos? Eu luto com esse cara. Por que é que Davi lutou com esse cara? Porque antes disso ele tinha lutado com o leão e o urso. Então Davi falou: calma aí, vamos pensar aqui lá no passado, eu já matei leão e urso. Ele trouxe para o presente aquilo que gera esperança. Falou: não, se eu já matei leão e urso, esse aí eu vou matar também, porque esse aí é só um homem. Se eu já matei um leão e urso, como é que eu não vou matar esse cara? Então Davi não estava sendo guiado pelo hábito, porque era a primeira vez que ele estava ouvindo. O problema é que muitas vezes você não consegue caminhar para Canaã, você não consegue seguir para os seus objetivos, para viver uma vida extraordinária em todas as áreas da sua vida, porque você começa a olhar para trás e perceber: meus avós se separaram, meus pais se separaram, então com certeza eu vou me separar também. Meu avô foi pobre, meu pai foi pobre, então eu vou ser pobre também. Meu avô foi rejeitado pelo pai dele, meu pai foi rejeitado pelo meu avô, eu fui rejeitado pelo meu pai, também vou viver uma vida de rejeição também. Está entendendo? Aí o Senhor vai e chega assim para Abraão e fala: Abraão, sai da casa do teu pai. O pai dele já estava morto, Tera já estava morto. Então a casa não era do pai dele, a casa era de quem? Era de Abraão, porque ele herdou. O pai morreu, logo ele é herdeiro, a casa é dele. Então Deus era para ter dito: sai da tua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando o Senhor fala sai da casa do teu pai, o Senhor está dizendo assim: deixa o exemplo do seu pai, porque o seu pai era para ter levado a família para Canaã, mas ele ficou em Harã. Então não siga o exemplo do seu pai, sai da casa do teu pai, abandona o exemplo do teu pai, abandona aquilo que o teu pai gerou em você, abandona tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu te dizer uma palavra aqui para você, liberar uma palavra para o teu coração. Teu pai pode ter divorciado, seu avô pode ter divorciado, você não vai divorciar. Seu avô pode ter sido pobre, seu pai pobre, você vai prosperar em nome de Jesus. Teu pai pode ter sido rejeitado, rejeitou você, mas você não vai reproduzir aquilo que o teu pai colocou em você de forma inconsciente. Em nome de Jesus, você será livre, porque Canaã é logo ali. Você vai viver o extraordinário de Deus. Eu repreendo todo medo do desconhecido, em nome de Jesus. Irmão, 10 anos
Abraão estava há 10 anos em Canaã e nada de Deus cumprir a promessa, nada. Aí Sara vai falar: Abraão, meu amor, olha só, a gente está aqui há 10 anos e que Deus falou que ia fazer, ele não fez. Se deita com minha serva Agar, porque ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser nosso, e aí Deus vai cumprir a promessa, a gente vai ajudar Deus na promessa. Aí a Bíblia diz assim, ó: e Abraão ouviu a voz de Sara. Quando a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Sara, a Bíblia está dizendo assim, ó: ele concordou com o que Sara falou. Ele assinou embaixo, falou: que ideia genial, que ideia sensacional. Você pode ter certeza que Agar era bonita. Ele olhou e falou: boa essa palavra, hein, esposa? Legal, gostei dessa ideia. Se fosse feia, né, ele ia dizer: não, Sara, não, vamos orar mais um pouco, esperar mais um cadinho. Aí ele vai lá, se deita com ela e gera Ismael, filho da confusão. 14 anos depois ele vai se deitar com Sara e vai gerar Isaque, o filho da promessa. Irmão, eu volto a repetir aqui, irmão, não se compare com ninguém. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para o casamento do vizinho. Tudo aquilo que você vê alguém vivendo, o Senhor pode fazer você viver também. Então aquilo que Deus tem para você, Ele vai usar você para fazer, irmão. Vai usar você. Agora, quando você se compara, irmão, você vê, tem gente que está viajando o Brasil inteiro pregando, tem gente que está viajando para fora do país para pregar. Eu já preguei fora do país? Não, eu vou me preocupar com que tem gente que está viajando para fora do país para pregar. Eu nunca saí do país para pregar? Eu nem quero sair do país para pregar, irmão. Uma vez um cara me mandou uma mensagem no Messenger do Facebook para eu pregar na República Dominicana, não sei das Coves. Eu falei: não, quero não. Por que não? Porque tudo tem eu nem passaporte tinha, irmão, tudo tem uma etapa. Para você chegar em tal lugar, calma. Eu nem preguei em todos os estados do Brasil ainda, eu vou querer ir para fora do país, calma, tá tranquilo. Irmão, agora na pandemia não, mas se eu quiser pregar em vários países da Europa, eu prego, irmão. Eu prego, tem vários pastores, é só você falar, eu faço uma agenda para você, você compra a sua passagem, você vai. As ofertas você vai ganhar lá, vai cobrir o que você gasta de passagem, ainda vai sobrar muito para você ainda. Eu falo: não, porque para eu ir pregar lá fora, vai ter que ter um convite para eu ir lá para fora, para eu entender que é Deus que está me levando lá para fora, e não porque eu quero ir lá para fora para dizer para todo mundo que eu fui lá para fora. Vocês estão entendendo isso, gente? Então não dá para eu me comparar com ninguém. Eu não vou me preocupar se o outro está crescendo mais do que eu, se o outro está indo mais longe que eu não vou me preocupar com o outro. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. E se Deus quer que eu pregue só dentro do Brasil, eu vou pregar dentro do Brasil. Se Deus quiser que eu seja um pregador intermunicipal, eu vou ser um pregador intermunicipal. Não tem problema, irmão. É o que Deus tem para mim. Agora eu tenho certeza de uma coisa: eu posso nunca sair do país para pregar em outro país, mas aonde Deus me levar, eu vou cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Você entende isso? Sabe por quê, irmãos? Porque senão você começa a gerar confusão. A única coisa que Deus quer não é que você gere Isaque. Deus quer que você gere Ismael. Deus quer que você gere Isaque, o filho da promessa. É isso que Deus quer. Mas vai demorar 20 anos, espere os 20 anos. Vai demorar 30 anos, espere os 30 anos. O que Deus quer é tirar você do ambiente de medo e levar você para Canaã. Aonde é o seu Canaã? Aonde é? O que é que Deus tem para a tua vida? É isso que Ele vai fazer, é onde você vai chegar. O medo, coronavírus, lockdown, governador endemoniado, nome de Jesus, irmão. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. O medo não vai paralisar você em Harã. O medo, as experiências ruins que você viveu não vai travar você em Harã, porque o Senhor tem Canaã para a tua vida. Não perca a visão de futuro, porque senão você vai voltar para o lugar da onde você saiu. Comece a focar em Canaã. Deus tem Canaã para você. Pode ter um deserto, pode ter mar fechado, pode ter tribulação, pode ter filisteus, jebuseus, pode ter inimigo. Você vai ultrapassar todas as barreiras e vai chegar em Canaã, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, você vai viver as promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Escute, Abraão peca, sai da direção de Deus, e Deus é tão maravilhoso, irmão, que a graça já estava lá, irmão. O Senhor faz uma aliança com Abraão.
O Senhor faz uma aliança com ele, traz ele de volta para o plano original. O Senhor está dizendo: Abraão, você se deitou com Agar por quem você era, mas agora eu estou olhando para você, não quem você era, mas para quem você vai se tornar em mim. Porque quem era ele? Ele era Abrão. Deus faz uma aliança com ele e muda o nome dele. Você não é mais Abrão, agora você é Abraão. Você fez porque você era Abrão, agora você vai fazer porque você é Abraão. Eu não estou lidando mais com Abrão, eu estou lidando com Abraão. Eu não estou lidando mais com quem você era, agora eu estou lidando com quem você se tornou em mim. O Senhor está dizendo: eu não sei como você chegou aqui, não sei o lugar que você está, não sei se você está paralisado, travado, nada acontece. O Senhor está dizendo: hoje Ele quer firmar uma aliança contigo, porque você não vai ficar aí onde você está, mas você vai para o lugar onde Deus quer que você esteja. Se Ele tiver que trocar o teu nome, Ele troca. Se Ele tiver que fazer uma aliança com você, Ele faz. Então fique de pé, deixa eu orar por você. Coloque a mão no seu coração aí. Nada vai te impedir de viver as promessas de Deus, porque Ele não olha para você quem você era, Ele olha para você em quem você se tornou nele. E você se torna alguém hoje que vai sair do lugar do medo e vai seguir para Canaã para viver as promessas dele para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, essa casa, essa família, esse casamento, essa vida financeira, esse ministério. Em nome de Jesus, joga por terra o império do medo. Jogue por terra, Senhor, o medo das barreiras. Eles irão romper barreiras, porque eles não ficarão prostrados, paralisados, com medo do desconhecido, porque eu sei, Senhor, que por onde eu passar, o Senhor estará comigo. Eu sei que se eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos livra, o Senhor é que envia os seus anjos para acampar ao nosso redor. Então absolutamente nada irá travar a vida do meu irmão e a vida da minha irmã, porque as promessas do Senhor irão se cumprir na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu libero essa palavra de oração sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, na autoridade do nome de Jesus. Seja livre para romper com medo, para romper as barreiras e para viver todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Você acredita nisso? Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome dele?